E só para vocês terem uma ideia, no último final de semana, a delegacia plantonista registrou violência doméstica contra a mulher e tentativa de homicídio no bairro Lamarão, em Aracaju. O acusado foi autuado e no bairro América também, no último final de semana, houve outra tentativa de violência doméstica, mas o marido da vítima foi atuado em flagrante, vai responder por violência doméstica e lesão corporal. Então, diante dessa realidade, nós convidamos a coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, Lidiane Drapala, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. O nosso WhatsApp já aparece na tela para você que quer interagir conosco, comentar e também fazer perguntas. Lembre de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Bom dia, bem-vinda ao Sergipe no Ar. A gente trouxe aí alguns relatos Sim. dessa história real, mas milhões de outras histórias acontecem em todo o Brasil. Muitas não chegam nem à justiça, muitas não chegam nem a ser um registro nas delegacias. Como as mulheres podem estar atentas a tudo isso dentro de um relacionamento amoroso e como atua o Conselho? Sim, bom dia, Tamires, bom dia a todo mundo que está em casa, que está nos assistindo de algum modo. Enfim, como foi dito muito bem pela matéria, existem traços que são perceptíveis a olho nu e tem traços que não são perceptíveis. O importante é que nós possamos informar a sociedade, que nós possamos produzir estratégias de prevenção e educação desde o ambiente escolar, que a gente possa falar um pouco sobre as questões de gênero, as questões que dizem respeito ao relacionamento interpessoal, que a gente entenda o que é amor, o que é amar, o que é respeitar, independente da sua religiosidade, independente da sua localização socioeconômica, enfim. E o Conselho Estadual do Direito das Mulheres vem fazer uma vasta campanha, inclusive a gente está utilizando esse material, que é o violentômetro, que é uma produção da Frente Parlamentar daqui de Sergipe, né? Algumas deputadas produziram esse material com coletivos de mulheres aqui de Sergipe e a gente tem algumas dicas, digamos, de como perceber se há a violência ou não. A gente tem distribuído isso em algumas instituições escolares, a gente tem feito campanhas junto aos CRAs, né, o Centro de Referência da Assistência Social, aos CREAS, a gente tem ido a algumas cidades, como é o caso da cidade de Estância, que nós também tivemos algumas violências registradas recentemente, inclusive para dizer o que é o feminicídio. Né? A gente teve alteração na legislação brasileira que coloca num outro patamar a violência contra a mulher. Então, pensar que a sociedade precisa ser educada para prevenir essas violências, desde a violência moral, psicológica, até as vias de fato, quando as mortes são ceifadas, né? E isso é uma pauta também do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Eu represento o Conselho Regional de Psicologia, eu faço essa representação, e lá no Conselho de Psicologia nós também temos um GT, um grupo de trabalho, que discute gênero e diversidade sexual, tentando ampliar a informação. Qual é o conceito, segundo a legislação do feminicídio? Só para a gente trazer esse esclarecimento à população, já que é uma terminologia que se ouve tanto. Exato. É uma coisa muito simples, que é o seguinte: toda morte causada à mulher, aspas, pelo simples fato dessa mulher ser mulher. Ou seja, numa sociedade que a gente diz que é patriarcal, onde o poder de organização da sociedade, da organização familiar, está centralizado objetivamente no lugar dos homens, do pai, do avô, dos tios, dos irmãos, e as mulheres estão em lugar secundário, ou seja, a gente precisa muitas vezes pedir permissão para sermos quem somos, para fazermos o que gostamos de fazer, como a própria moça que foi entrevistada, né, pedir autorização para o marido para fazer algumas questões, ou os casos que a gente tem, né, dos últimos feminicídios. Muitas vezes a dependência econômica está atrelada a isso. Então, quando a mulher é assassinada justo por ser mulher, ou seja, ela existir, ela ter uma vida, ela ter a sua liberdade, e muitas vezes a estrutura societária, né, a sociedade não dá conta disso, os homens, muitas das vezes, se incomodam. E a gente não quer apenas culpabilizar, a gente quer responsabilizar, mas chamar a atenção para que esse tipo de comportamento, de relação, não precise mais existir. Nesse violentômetro aqui da campanha, esse material da campanha, traça alguns sintomas que as mulheres devem ficar atentas. Por exemplo, piadas ofensivas, chantagear, mentir e ignorar, ciumar, culpar, desqualificar, ridicularizar, ofender,
controlar, proibir, destruir bens pessoais, machucar, tapinhas, pancadinhas, brincar de bater, beliscar, dar tapas, confinar, prender uma mulher dentro de casa, forçar uma relação sexual, ameaçar com objetos, causar lesão corporal, tudo isso aqui já se configura como um quadro, algumas características de um relacionamento abusivo que acaba eclodindo para uma violência doméstica e que, se não for denunciado, se a mulher não sai dessa relação, pode então a ser mais um dado na estatística das mulheres vítimas de feminicídios. Por isso que é tão importante procurar a justiça. Nessa história, a gente teve aí o caso da Rita, que terminou, graças a Deus, muito bem. Hoje ela é protegida por meio de um equipamento, né, que proíbe o ex-marido de até mesmo se aproximar. Ela conseguiu reconstruir a vida dela, casou novamente, mas tudo isso porque ela foi até a última instância na justiça para buscar essa proteção. Então, muitas vezes não se pode, o alerta que a gente quer trazer é não deixar uma situação, um contexto de relação amoroso, ter essas características e deixar chegar a esse ponto, né? Exato, a gente até fala o seguinte, amar é totalmente diferente de violar direitos. Às vezes, é como a gente coloca assim, desde a questão mais suave, mais sutil, difícil de perceber, até as vias de fato, quando, infelizmente, às vezes vem a óbito, né? Então, um comentário, você está feia com essa roupa, ou você ficaria muito mais bonita e menos vulgar se você usasse essa roupa, deixa eu ver o seu celular, se você está escondendo algum conteúdo é porque você está me traindo, ou seja, o direito à privacidade é um direito constitucional, é lei, então todas as pessoas são iguais diante da lei, mesmo que as famílias digam que o lugar de mulher é assim ou assado, que a forma da mulher agir é assim ou assado, a gente está querendo dizer o seguinte, todas as mulheres são dignas de respeito como todos os homens, não é uma roupa que justifica, não é uma palavra dita que justifica, a gente tem a possibilidade de refrear o nosso impulso agressivo. A agressividade é do ser humano, é uma forma de vida, mas a gente pode produzir uma outra forma de existir sem violar o espaço da privacidade do outro, sem violar a integridade. E muitas vezes a gente vê, como coloca assim, brincar de briguinha, desde muito pequeno. Então os jovens estão começando a namorar, dá um beliscão, não é brincadeira, não é brincadeira. Quem ama não fere, quem ama não machuca. Muitas vezes a pessoa não se percebe. Então vamos ressignificar inclusive a lógica do amor, né, do cuidado. Verdade. Muitas mulheres chegam a ficar com hematomas, porque em momentos de discussão o homem segura muito forte e isso acaba causando marcas na mulher. Então, isso é preocupante, isso não é normal, isso não é saudável e as mulheres não têm que aceitar isso. A gente está interagindo aqui, vocês mulheres, vocês telespectadores podem interagir também com a gente, enviar mensagens, comentários e perguntas. Tem uma telespectadora, Cássia Sobral, que está ligada em nossa programação no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Muito obrigada pela audiência de vocês. E ela compartilha com a gente, passei por isso, fui vítima da violência doméstica, por medo de ameaças, me calei por muito tempo, mas agora estou livre. Parabéns, então, para essa telespectadora, a Cássia Sobral. Lembrando que vocês também podem interagir, o WhatsApp está na tela para vocês. O importante é a gente ter a consciência, né? Nós, mulheres, a sociedade também participar disso, porque é um problema social e acaba sendo um problema de vida mesmo, né? Sim. De violência brutal e de mortes que são ceifadas. A justiça, ela atua de forma muito contundente quando se busca, por exemplo, no caso da reportagem que a gente mostrou, ela foi até o fim e conseguiu realmente proteção. Então, é necessário ir até o fim, né? Sim. Essa é uma questão dos homens também. Os homens não precisam ser monstros, né? A gente sabe disso. Falar de feminismo, por exemplo, falar de igualdade, onde homens e mulheres exerçam as suas vidas de maneira igual. Então, a gente tem o Disque 180, que é uma central de denúncia, você faz por telefone, pode ser fixo ou celular. A gente tem os CREAS, que são locais onde muitas mulheres são atendidas. A gente tem a própria delegacia e os departamentos de atendimento a grupos vulneráveis. A gente tem corregedorias e coordenadorias dentro do Ministério Público e do TJ. E a gente tem também serviços de saúde que atendem não só o homem autor de violência doméstica, isso é importante, como a mulher vítima. Então é importante que a gente procure ajuda, é importante que o seio familiar seja esse lugar de apoio. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Sergipe no Ar, trazendo todos esses esclarecimentos para as mulheres. Muito agradecida também.